Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Empreendedorismo. Na aula anterior a gente falou da estratégia do negócio e hoje vamos falar sobre a vantagem competitiva para pequenas empresas, de qualquer ramo, de qualquer área de atuação, né? Pode ser uma pequena empresa de confecção, uma pequena empresa, um comércio, pode ser alguma atividade florestal, por exemplo, qualquer empreendimento em que tu vai ter poucas pessoas ali trabalhando, a gente poderia caracterizar como uma pequena empresa, né? Micro ou pequena empresa. E dentro dessa discussão aí da estratégia, né, vocês devem lembrar que eu falei sobre o pensamento estratégico, né, de curto, médio e longo prazo. E dentro da estratégia a gente vai falar sobre vantagem competitiva. Então, estratégia competitiva e vantagem competitiva são dois temas que são atrelados, né? Então, o que é ter vantagem competitiva? Veja nessa figurinha que eu coloquei aqui, né? Então, tem três pessoas que estão carregando cubos, né? Empurrando cubos. E essa pessoa está empurrando uma bola, né? É lógico que essa pessoa que está empurrando a bola, que é um elemento diferente dos demais, ela sai com uma vantagem porque a superfície de atrito da bola é menor com o solo, o que faz com que ela se movimente mais rapidamente. Já aqui, no caso do cubo, né, a superfície de atrito ela é maior, então quer dizer, vai exigir um esforço maior dessas três pessoas. Tá, mas o que isso tem a ver, né, com a nossa aula? O que a gente pode dizer é que, nesse exemplo aqui, né, no caso da bola, ela tem uma vantagem competitiva entre os demais, né, ela consegue ir além. Então, fazendo uma analogia para o nosso lado, né, o nosso campo das empresas, a gente poderia pensar assim, que há empresas que elas têm vantagens competitivas em relação às demais, o que faz com que elas saiam na frente, né, em relação às outras no mercado, entendeu? Então essa é a forma de pensar a vantagem competitiva, algo que te fornece um benefício que os outros não têm, ok? Bom, então seguindo, né, as nossas orientações do livro do Longeneck, os empreendedores confrontam-se frequentemente com dois mitos que cercam a criação de um novo negócio. Um deles é que a maior parte das oportunidades de bons negócios já passou. Então é aquela pessoa que vai pensar assim, um empreendedor, tudo que tinha que ser inventado já foi inventado, tudo que tinha que ser tipo uma loja, uma indústria já foi feita, eu vou ser só mais um, né? Então, da mesma forma, o empreendedor pensa assim, como profissionais de várias outras áreas. Por exemplo, um escritor ele pode pensar assim, eu não vou escrever um livro sobre tal assunto porque existem vários livros sobre aquele assunto. Tá, mas será que tu não consegue imprimir um ritmo diferente no livro, né, ideias diferentes, formas de pensar diferentes, mesmo que um assunto já seja batido no mercado? Provavelmente sim, né, depende muito da criatividade, do conhecimento que as pessoas têm. Então, no caso do empreendedorismo, é a mesma coisa, não quer dizer que a maior parte das oportunidades já passaram, né? Outra coisa é que o pequeno empreendedor, né, o pequeno empreendedor, ele pensa que as pequenas empresas não conseguem competir com as grandes, né? É lógico que dependendo do mercado, né, pode ficar difícil para elas concorrerem, principalmente em termos de custo, né, porque as grandes empresas conseguem produzir muito e diminuir, teoricamente, os seus custos unitários. Enquanto que a pequena empresa, né, um trabalho mais manual, artesanal, acaba tendo custos maiores, porque produz menos. Mas isso não quer dizer
que as pequenas empresas não podem se aproveitar de algumas oportunidades, por exemplo, nos chamados nichos de mercado, né, que a gente vai falar nas próximas aulas, ou então em algumas situações em que ela pode, inclusive, ser parceira da grande empresa, na qual ela pode fornecer peças, insumos, né, ou ter até determinadas parcerias. Então são duas ideias que precisam ser tiradas da cabeça desse pequeno empreendedor, né, que ele não consegue competir com o grande e que ele não teria boas ideias para tirar do papel. Então, claro, são exceções, né, não são as regras, não é a regra, né. Outra questão, no entanto, as empresas existentes, grandes ou pequenas, elas geralmente não conseguem receber bem um novo concorrente, né, porque é mais como se fosse um cabo de guerra, é mais uma empresa que estaria lutando pelos clientes dela, né. Então, imaginem que a tua cidade tenha 10 restaurantes, né, e aí essa semana abram mais 2 novos restaurantes. Então eram 10 restaurantes, as pessoas que vão almoçar no restaurante, elas teriam 10 opções, né, então elas iriam se dirigir a uma das 10. No momento que surgem 2 novos restaurantes, ela passa a ter oportunidade, né, como consumidor, imagine nós, a gente passa a ter agora mais 2 opções de escolha, né? E aí uma tendência muito natural é que a gente queira conhecer o novo. Então a gente vai buscar conhecer essas 2 empresas, né, esses 2 restaurantes, para quem sabe passar a imaginá-la como opção de alimentação. Então isso aí não é bem recebido, porque acaba tirando o cliente, né, os 2 novos restaurantes, no meu exemplo, certamente tirarão alguns clientes desses 10 restaurantes. Então é importante para o empreendedor ele entender a natureza básica da competição que ele enfrenta, né? Só ele pode desenvolver uma vantagem competitiva que ele julgue ser ideal. Olha, no caso desse restaurante, o meu almoço é de primeira, tem várias opções de saladas, de verduras, né, que vai ser difícil de que um outro restaurante copie. Eu tenho, né, uma cozinheira fantástica e os pratos dela são excelentes e as pessoas já estão acostumadas com aquele sabor dos alimentos. Ou o meu atendimento é muito bom, é de primeira qualidade, todo mundo muito atencioso com os clientes. Ou então o local do meu restaurante é um local agradável, com música ambiente, não é quente, não é frio, né, as mesas são confortáveis, as cadeiras, né, então ele pode desenvolver essas vantagens competitivas. A vantagem competitiva existe quando uma empresa tem uma ideia de marketing, na qual é considerado por todos, né, por sua fatia de mercado, como melhor do que a ideia do concorrente. Por isso ela sai na frente, como a gente vê aqui no nosso desenho, né, como se ela fosse um círculo e os demais ainda têm dificuldades para acompanhá-la. Então, seguindo aqui, Michael Porter, ele escreveu vários livros, né, mas tem 2 livros deles que eu utilizo bastante, que é o Estratégia Competitiva e o Vantagem Competitiva. Então ele definiu as chamadas 5 forças do mercado que determinam a habilidade de uma empresa, seja pequena ou grande empresa, né, de obter retorno sobre o seu investimento. Ou seja, as 5 forças que vão atuar sobre a nossa empresa, na qual vão nos permitir ter mais sucesso ou menos sucesso, né, de acordo com a forma que a gente encara essas 5 forças do mercado. Então, obviamente, os setores não são parecidos, né? A gente tem setor de farmácia, setor florestal, setor de comércio, indústria, né? São várias áreas diferentes,
Então, uma única estratégia competitiva não serve para todas as situações, tá? A gente tem que pensar que o modelo do Porter é um modelo geral. Para cada ramo de atividade, área de atuação, esse é um setor de alimentos, pode ser de uma forma, o setor florestal pode ser de outra forma, o setor de farmacêutico pode ser outra forma, né? Então a gente tem que pegar o modelo geral e pensar, refletir, analisar ele sobre o setor específico que a gente atua. Então Porter identifica, né, embora Porter identifique diversos setores que caracterizam a estrutura da indústria e que influenciam nessas 5 forças que vocês já estão vendo aqui, ele também resume a influência das 5 forças na vantagem competitiva da forma que a gente vai ver aqui. Tá? Eu tirei do livro do Longneck. Então uma delas é a ameaça de novos concorrentes, né? Situação da concorrência, ameaça de novos concorrentes. Como eu falei do exemplo, né, dos 10 restaurantes da cidade, entraram 2 novos concorrentes, eles vão fatiar aqueles clientes potenciais. Tá? Então imagina como se tivesse uma pizza em que tu fosse cortar a pizza em 10 pedaços, né, porque tem 10 pessoas na tua casa, e de repente toca a campainha e entram mais 2 pessoas. E aí elas falam assim, olha, vocês estão comendo pizza, eu também quero, né? Aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que, ao invés de dividir aquela pizza em 10, tu vai passar a dividir em 12. Isso vai significar que cada pessoa vai comer um pedaço menor dessa fatia. Tá? Não é assim que acontece? Então a ameaça de novos concorrentes impacta a empresa. Né? Poder de negociação de compradores. Então os meus clientes, né, tu vai ter clientes que vão comprar pouca quantidade, né, de produtos, mas tu pode ter clientes que vão comprar muito. Então esses clientes que compram em grandes quantidades, eles têm um poder de negociação, né, grande. Eles podem exigir descontos maiores. E aí tu tem que ponderar, né? Olha, eu vou diminuir muito a minha margem de lucro para poder atender esse grande comprador. Né? Tem aquela ideia de empresas que, por exemplo, 70% do faturamento delas vem de grandes compradores. Então é um risco muito grande. Né? Por isso que é interessante tu diluir um pouco, ter um maior número de compradores, um percentual maior, não desses compradores grandes, né? Porque se eles, imaginem que a empresa nossa, 70% do faturamento nosso seja de um comprador. Se amanhã ou depois esse comprador deixa de comprar da nossa empresa, é como se puxasse o tapete nosso, né? De repente, assim, olha, 70% do meu faturamento era uma empresa, ela foi embora e agora eu estou me virando com aqueles 30% picadinho, né, que tinha aí do mercado. A mesma coisa o poder de negociação do fornecedor. O fornecedor vai tentar vender para a gente bastante e aí a gente vai tentar conseguir um preço mais razoável. Aí o nosso concorrente é muito maior do que a gente, ele consegue melhores preços com o fornecedor porque ele compra muito mais do que a gente. Então o que para nós está saindo a R$2, por exemplo, para o meu concorrente pode estar saindo a R$1,30. E aí se sair a R$1,30, ele consegue colocar um preço de venda melhor do que o nosso. Então ele pode ganhar concorrência por meio do preço, porque ele consegue negociar melhor com os fornecedores. Então é bem parecido com isso dos compradores, né? A rivalidade entre os concorrentes que já existem, então naquele exemplo nosso, né, dos 10 restaurantes, já existe a rivalidade entre eles, que pode ser acentuada se entra novos concorrentes. E por fim, a ameaça de serviços e produtos substitutos, né? A economia clássica fala sobre a manteiga e a margarina. Então, se o preço, a pessoa come manteiga
e não gosta de margarina, mas o preço da manteiga ela sobe bastante, vai ser natural que esse cliente passe a adquirir a margarina, porque ela é o substituto natural. Então, no caso do exemplo, né, do restaurante, imagine assim que o preço da refeição comece a aumentar bastante. Então, nossos clientes podem passar a fazer o almoço em casa, porque vai ficar mais barato. Outro produto substituto são os lanches, né, os deliveries. Então, ele pode deixar de almoçar ou de jantar e pedir um lanche, por exemplo. Então, são ameaças à nossa empresa, ao nosso empreendimento, né? E mais do que nunca, o pequeno empreendedor ele tem que ter esse cuidado, analisar toda essa situação da concorrência, ok? Bem, então eu queria agradecer a atenção de vocês nessa segunda aula, dizer que a gente tem vários vídeos no canal do YouTube, Ricardo Ribeiro Alves, escritor, o nosso site, o Administração Verde, e os nossos livros. Na próxima aula, a gente continua com esse assunto, né, a vantagem competitiva para pequenas empresas. Até lá!